Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, para a gente se manter atualizado sobre tudo o que aconteceu no final de semana. Tiveram novas demissões, a gente falou sobre isso num short que a gente publicou aqui no canal, a gente vai dar uma pincelada rapidinho sobre algumas informações e mais outras coisas que aconteceram no México, aconteceu nos Estados Unidos, tem muita coisa interessante. Então se você quiser se manter atualizado sobre tudo o que aconteceu, incluindo a prévia do Monday Night Raw de hoje, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado sobre tudo o que está acontecendo no mundo da luta livre, beleza? Então vamos embora, vamos para mais um Notícias da Luta Livre. Vamos começar com algumas informações do que aconteceu no último show da AAA lá no México, porque os nossos queridíssimos Creed Brothers reapareceram, sim, eles não estão na lista de demitidos da WWE. Os Creed Brothers, o Julius e o Brutus, reapareceram. Aconteceu durante a assinatura do contrato para a luta de máscara contra o El Grande Americano original e o El Grande Americano 2. E durante essa assinatura de contrato, o El Grande Americano original veio com algumas cláusulas que ele queria que fossem aceitas antes da assinatura do contrato, algumas petições. Uma delas era de que os dois não se agredissem. E o El Grande Americano original aceitou, e o El Grande Americano 2 aceitou e assinou o contrato. E aí depois tinha uma outra cláusula, e essa cláusula era de que a namorada do El Grande Americano 2, a Andrea Bazarte, que é a apresentadora do programa, entrevistadora do programa, fosse mandada embora. O El Grande Americano 2 começa a discutir ali, né, começa a bater boca com o El Grande Americano original. A Andrea chega e fala: olha, se for para você tirar a máscara desse miserável, eu aceito. Então ela aceitou, deixou o ringue escoltada por seguranças. Enquanto isso, o El Grande Americano original saiu do ringue, enquanto o El Grande Americano 2 estava discutindo. Apareceram os Creed Brothers, acertaram ele, jogaram ele na mesa, aonde eles assinaram um contrato. Depois, o Brutus Creed ele puxou uma bandeira dos Estados Unidos e ficou balançando ela no meio do México. Isso aí é quase como uma situação capital, né? Enfim, os Creed Brothers não foram demitidos, ainda estão sob o controle da companhia. Eles apenas são mais lutadores que estão fazendo uma turnê pelo México. E cabe ressaltar que a AAA grava vários episódios no mesmo show, então já tem notícias de outros lutadores do main roster que irão aparecer nos próximos shows da AAA até o Noite de los Grandes, mas nós não vamos fazer spoilers para não estragar a alegria daqueles que gostam de assistir a AAA nos sábados à noite, tá bom? Então, tá aí os Creed Brothers que apareceram no último show. Uma outra informação importante desse mesmo show é que o El Hijo del Vikingo aparentemente teve uma contusão. Ele que teve uma luta contra o Mini Vikingo, né? Ele tá tendo uma feud contra esse lutador de 18 anos de idade, que é um high flyer absurdo. E aí, durante a luta, ele chegou a mandar um Urinage do topo da terceira corda no Mini Vikingo, e quando ele fez isso e ele bateu no ringue, imediatamente ele botou a mão no cotovelo. Tá? E aí, logo depois, ele ainda continuou a luta, mas ficou falando com o árbitro. O Mini Vikingo venceu a luta com um Phoenix 630 lindo, e aí depois ele veio a informação de que ele realmente sofreu uma contusão no cotovelo. É importante ressaltar que o El Hijo de Vikingo tem uma luta marcada contra o El Hijo de Dr. Wagner Jr. pelo Campeonato Latino-Americano da AAA no Noche de los Grandes. É a segunda luta confirmada. A gente imagina que também vai ter o War Raiders versus Psycho Clown e Pagano pelo campeonato de duplas da AAA, né? Então deve ser um show que deve ter muita luta interessante, e agora a gente tem que ver se o El Hijo de Vikingo vai conseguir fazer essa luta aí no Noche de los Grandes. Lembrando que o main event desse show vai ser a luta máscara contra os dois grandes americanos. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa carreira de demissões que teve aí recente, né? Uma das informações que saíram agora nessa semana foi a demissão da Kairi Sane. Nós ficamos sabendo, isso a gente já noticiou no final da semana passada, de que a Kairi Sane, ela disse nas mídias sociais que ela não pediu para sair, né, indicando que ela foi demitida. E aí, numa entrevista no seu podcast que ele está fazendo, o AJ Styles afirmou que ele foi surpreendido pela demissão da Kairi Sane, dizendo que a dupla dela com a Asuka era uma dupla muito legal e que ele ficou assim, ficou surpreso
com a demissão da Kairi. E ele sente que a Kairi estava fazendo o melhor trabalho dela na companhia. Né? Ele disse que não tinha respostas, que gostaria de dar respostas para as pessoas que estavam assistindo o podcast, que ele não sabe o que isso significa para ela, que talvez ela pode estar aposentada ou pode ir para Stardom e tudo mais. Lembrando que a postagem dela nas mídias sociais, ela não disse com todas as letras que ela foi demitida. Ela apenas disse que ela não pulou fora, que ela não pediu demissão. Tá? E ela disse que ela iria voltar a velejar em breve, mas ela não disse aonde. Então, assim, ficou ali uma ponta aberta que pode significar que, na verdade, tudo é kayfabe e a Kairi Sane pode estar de volta. Lembrando que a Kairi ainda não teve a demissão confirmada pela WWE oficialmente. Tá? Então, a gente precisa considerar esta questão. Tá? Isso é muito importante porque essa notícia ela vazou na Fightful Select. Continuando com as nossas notícias, nós vamos falar sobre uma outra luta que foi confirmada agora oficialmente para o Backlash. Né? Havia tido essa solicitação dessa luta durante o SmackDown e agora o Triple H confirmou que é uma luta entre o Danhausen e um parceiro misterioso contra o The Miz e o Kit Wilson. Essa que vai ser a quinta luta do Backlash. Aparentemente eles vão ficar com 5 lutas. Cabe ressaltar que esse show também vai ter uma primeira hora gratuita nos Estados Unidos, na ESPN. O que poderia até indicar que eles poderiam fazer mais lutas. Tá? Inclusive o show vai começar às 7 horas da noite nos Estados Unidos, uma hora antes do horário normal, que é 8 horas da noite. Né? Os PLEs costumam começar às 7 horas da noite, horário de Nova York, 8 horas da noite ou 9 horas da noite, horário de Brasília, dependendo do fuso horário. E aí o show, na verdade, agora vai começar às 6 horas da noite, horário de Nova York, 7 horas da noite, horário de Brasília. Então ficou aquela situação, peraí, será que eles vão fazer um show com 4 horas em vez de 3? Porque senão eles vão acabar muito cedo. Mas eles também podem estar querendo acabar cedo para de repente ter algum outro show. A gente não sabe se vai ter show do UFC no mesmo dia, e aí vai começar logo depois, enfim. A verdade é que o show vai começar uma hora mais cedo, a gente não sabe se vai terminar uma hora mais cedo ou se vai terminar mais tarde, e aí as lutas vão ser maiores, ou se vai ter mais intervalo, a gente vai ter que ver. A grande especulação é quem vai ser o parceiro do Danhausen. Eu tava achando que ia ser o Royce Keys, mas agora o Royce Keys está entrando aí numa storyline de amizade com o Jacob Fatu, e eu tô começando a acreditar no que o pessoal tem falado, inclusive o Zezo falou lá no canal dele, de que podemos ter Mr. Iguana aparecendo nessa luta. Vamos aguardar para ver se o nosso queridíssimo Mr. Iguana com sua Larriesca vai aparecer para fazer dupla com o Danhausen nessa luta, ou se a gente vai ter outro lutador aparecendo. Agora vamos falar um pouquinho sobre demissões que aconteceram no fim de semana, em especial demissão do New Day. E a pergunta será que o New Day irá para a AEW? Para quem não está sabendo, para quem não viu o nosso short, aconteceram 4 demissões no sábado pela manhã. New Day, Tom Galloa e JC Mateo. Tom Galloa e JC Mateo dos MFTs rodaram da companhia, sinceramente, já estavam ocupando espaço. Tom Galloa boteou, a última cena dele na WWE foi ele botear uma deitada na mesa dos comentaristas. Aquilo ali para mim foi o fim da picada. O JC Mateo acabou sendo vítima de má utilização da companhia mesmo, eles não souberam aproveitar os talentos deles, mas o New Day, assim, foi meio que intancável, né? O Xavier Woods está lesionado, o Kofi Kingston ainda é um excelente lutador, mas eles estavam com a persona deles face estagnada, eles tentaram tornar os dois heel e não deu certo. E aí a WWE, em vez de tentar trazer face de novo e fazer uma coisa menos escrachada, não, eles resolveram simplesmente mandar embora, provavelmente por conta do custo do contrato. Né? A história que surgiu no final do sábado foi que a TKO ofereceu uma reestruturação de contrato para o New Day não aceitou os termos, e aí eles pediram para antecipar a rescisão do contrato e a TKO simplesmente aceitou. Tá? A informação agora que veio ao longo do fim de semana é que muitos lutadores da AEW já começaram a postar nas mídias sociais pedindo para que o New Day vá para lá. Existe um sonho antigo dos Young Bucks de lutarem contra o New Day e eles já colocaram lá nas mídias deles, na bio, que eles pretendem enfrentar o New Day. Os FTR, né, que eram The Revival na WWE, postaram lá que é um novo dia, it's a new day, yes it is. E
nós temos informações do Mike Johnson da PW Insider, que tem um clima de expectativa muito grande dentro dos círculos da AEW de que isso possa ser um fator transformador no futuro da AEW. É que é meio engraçado, né? Porque assim, a AEW ela estava meio que se caracterizando por ser uma companhia que trazia um estilo de luta diferente da WWE. E aí você trazer dois talentos que são a cara da WWE para a companhia é meio que coçar a cabeça e mostrar que a companhia não vai perder a oportunidade de trazer nomes que, apesar de não terem a extrema qualidade de luta que os lutadores que estão lá, têm nome no mercado para atrair espectadores. Tá? Então, a informação é essa, bem possível que o New Day vá parar na AEW, sim. Certamente vão ter que trocar o nome, mas vai ser interessante ver como é que vai ser. O Xavier Woods com certeza deve vir como Austin Creed ou Consequences Creed, que era o nome que ele usava lá na TNA. E já o Kofi Kingston vai ter que trazer algum outro nome. De repente ele até bota Creed também no sobrenome. E aí vem como Irmãos Creed. Não, Irmãos Creed não pode porque tem os Irmãos Creed da WWE. Mas enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E assim, os fãs da AEW certamente vão ficar divididos com relação a essa contratação, mas a verdade é que qualquer coisa que traga público para a AEW, com certeza os fãs da AEW vão gostar. Inclusive, tem gente falando que tem uma outra estrela da WWE que pode estar a caminho da AEW, tá? Que é a Bayley. Tem muita gente falando da possibilidade da Bayley ir para a AEW. E aí, o Sean Ross Sapp disse, né, numa conversa no CageSideSeats.com que a Bayley iria sim para a AEW. E aí, o Sean Ross Sapp da Fightful Select informou que a Bayley poderia assinar com a AEW, mas somente a partir de 2027. A informação que se tem na WWE é que o contrato dela vence no final de 2026. E aí, quando o contrato vencesse, ela exploraria as opções, ou seja, iria ouvir o que o Tony Khan tem a oferecer a ela. A Bayley, que é uma multicampeã da WWE, uma das maiores lutadoras da revolução feminina da WWE, e um nome que claramente iria trazer extrema qualidade para o roster feminino da AEW. Esse eu acredito que seria um golpe maior do que o New Day, porque a Bayley ela tem o nome e ao mesmo tempo ela tem a qualidade. O New Day se lesiona muito, né? Kofi Kingston lesiona, o Xavier Woods lesiona. A Bayley é uma lutadora extremamente saudável, teve poucas lesões na carreira. Então, vamos aguardar, mas se a Bayley for para a AEW, a gente pode ter inclusive Mercedes Moné e Bayley de novo, Sasha Banks e Bayley, duas lutadoras que fizeram fields e fizeram duplas no passado. E a Sasha Banks é muito amiga da Bayley e vice-versa, tá? Então esse contato pode acabar levando a Bayley para a AEW. Agora vamos falar sobre o Backlash. Temos uma notícia que pode apontar um pouquinho o desespero da WWE para colocar gente assistindo esse show, tanto ao vivo, quanto lá na arena, quanto na televisão. É a notícia surpreendente de que John Cena pode aparecer no Backlash. Sim, segundo a Benchmark International Arena, que é a arena onde o Backlash vai acontecer lá em Tampa, eles estão promovendo que o John Cena irá retornar a Tampa no Backlash. Tá? Essa informação é bizarra, é chocante. Até agora ninguém tinha ideia disso. A WWE ainda não noticiou isso. A gente vai ter que ver esta segunda-feira para poder ver se isso irá realmente acontecer. Tá? Pode ser que ele venha como host do show, pode ser que ele venha apenas para tirar foto com os fãs, ninguém sabe. A verdade é que, segundo ele, ele teria dito que ele estava planejando dar algo épico para as pessoas que assinassem o clube da WWE. Então pode ser que tenha algo relacionado com isso. Que, de repente, por exemplo, quem assinar o clube da WWE teria a chance de, indo na arena, sendo fã do clube da WWE, poder, de repente, ter um encontro com Cena, tirar uma foto e tudo mais. Mas pode ser que ele apareça na frente das câmeras também, já que ele vai estar lá presente, talvez. Então vamos aguardar para ver, né? Lembrando que a última aparição do John Cena numa televisão da WWE foi quando ele foi host da WrestleMania 42.
Agora vamos sair um pouquinho do universo da WWE e da AEW e nós vamos para a NWA. Tá? A NWA, que é uma companhia que existia lá na época dos territórios, era um aglomerado de territórios, e aí depois ela virou a antecessora espiritual da WCW, quando Ted Turner comprou a Jim Crockett Promotions, e aí a NWA basicamente ela perdeu o seu apelo, virou uma companhia independente, depois se associou à TNA, depois virou companhia independente de novo, enfim. Hoje em dia, a NWA é uma companhia independente. Ela é capitaneada pelo Billy Corben dos Smashing Pumpkins e na NWA alguns ex-lutadores da WWE foram lá para lutar. E um deles foi o Trevor Murdoch, que foi um lutador da época da Ruthless Aggression, junto com o Lance Cade, que também lutou na WWE como Garrison Cade. E o Trevor Murdoch, que foi campeão de duplas e tudo mais, chegou à NWA, chegou a ser campeão mundial da NWA, apesar de que hoje em dia isso não significa nada, mas o fato é que ele acabou se aposentando no último show semanal da companhia, o NWA Power, e depois ele perdeu uma luta para Pretty Boy Smooth. O Trevor Murdoch, que teve uma carreira de 27 anos na luta livre, ele fez uma carreira extensa aí nessa NWA. Lembrando que foi na NWA que foi a última parada do Nick Aldis antes de ir para a WWE. Tá? O Nick Aldis ele foi campeão da NWA quando começou a NWA com esses programas semanais, o NWA Power, que é um show feito em estúdio, lembrando a esquemática da década de 80. E aí o Trevor Murdoch ele chegou a ser campeão lá, inclusive ganhou o título do Tyrus, que chegou a lutar na WWE como Brodus Clay, né? Então eles rivalizaram lá na NWA e aí agora ele está se aposentando, né? Então que o Trevor Murdoch possa aproveitar a sua aposentadoria, apesar de que muitos dos lutadores que se aposentam hoje em dia acabam mantendo ainda um vínculo com a luta livre por meio das convenções, aonde eles vão, tiram fotos com fãs, assinam fotos, assinam autógrafos e tudo mais. Tá? Então tá aí, Trevor Murdoch aposentado da luta livre. Agora uma noticiazinha da AEW interessante que saiu por esses dias é a situação da distribuição da AEW na televisão, tá? Porque saiu uma história publicada por um jornalista chamado John McCullen, que citou fontes do agente Nick Lopiccolo, que disse que a AEW foi alertada sobre a venda da Warner Bros. Discovery para que a companhia procurasse um plano de contingência, ou seja, de que a AEW procurasse uma outra forma de distribuição de seu conteúdo, caso os novos donos da Warner Bros. Discovery não quisessem a AEW na sua plataforma, nos seus programas, né? Lembrando que a WBD foi vendida para a Paramount Plus, né? Foi vendida para a Paramount, né? E a AEW, ela deve, os canais, né, a TNT, a TBS, vão passar a ser de propriedade da Paramount. E a gente sabe que o conteúdo da AEW é um conteúdo mais adulto, então isso pode causar problemas com as empresas que querem distribuir o seu conteúdo na sua televisão. Então, eles soltaram essa informação, só que tanto a WBD quanto a AEW refutaram essa informação, dizendo que não há nenhum tipo de alerta para a AEW procurar uma nova forma de distribuir o seu conteúdo. Leia-se, procurar outras empresas de televisão para poder apresentar os seus shows semanais. Tá? É importante notar que a AEW tem contrato com a WBD até 2027, com uma opção para 2028, ou seja, que a WBD pode renovar o contrato unilateralmente sem entender que ele é vantajoso. Agora, a grande questão aqui é, a Paramount assumiu a WBD, então sim, a Paramount ela pode chegar e reavaliar o conteúdo da AEW. Tá? Ela é dona da WBD, vai ser a dona da TNT e da TBS, que são as empresas que transmitem o conteúdo da AEW. Eles podem chegar para a AEW e falar, olha só, isso aqui vocês não podem mais botar. Isso pode acontecer. Uma outra questão importante é que é muito interessante, né, eles negarem essa informação, mas a AEW criar o MyAEW, que é uma plataforma onde eles vão divulgar via streaming o seu conteúdo internacionalmente. Nesse caso, se eles perderem a sua distribuição nos Estados Unidos, eles poderiam simplesmente passar a transmitir o seu conteúdo na própria plataforma. E aí depois
eles poderiam simplesmente negociar a venda dessa plataforma para uma outra plataforma de streaming qualquer. Tá? Então, vamos ficar ligado aí para ver como é que vai ser a questão da distribuição da AEW pelo próximo ano. Eles podem vir até algumas dificuldades e essas dificuldades podem até criar algumas oportunidades, de repente até da AEW ser transmitida aqui no Brasil de uma forma um pouco mais em conta, né? Lembrando que os brasileiros podem assinar o MyAEW, mas precisam para isso pagar mais de R$ 600 no valor chapado anual, que equivale a cerca de $10 por mês, só que anualizado, né? Você tem que pagar $120 de uma lapada só para você poder acompanhar o conteúdo da AEW, incluindo shows semanais e os pay-per-views durante um ano inteiro. Tá? E muita gente aqui no Brasil tem reclamado disso. Agora uma informação sobre o documentário do Hulk Hogan, né? Principalmente, aliás, tem duas informações sobre o documentário do Hulk Hogan. Uma delas foi uma entrevista dos diretores do documentário dizendo que eles têm material que não foi exibido da última entrevista do Hulk, mas eles disseram que eles não vão fazer uma segunda temporada ou nada do tipo. Eles entendem que o compromisso que eles tiveram era de fazer 4 shows, 4 episódios, e eles cumpriram com esse compromisso, eles vão manter esse compromisso. E a segunda informação é sobre a Brooke Hogan, né? Para quem não viu o documentário, a Brooke Hogan, ela é meio que queimada quando eles apresentam o episódio que fala sobre o Hogan Knows Best, que é aquele reality show que passou na VH1 nos Estados Unidos e chegou a passar aqui no Brasil quando a gente teve VH1 na TV a cabo, acho que hoje em dia ainda tem. E aí, nesse programa de reality show, que basicamente foi uma forma que o Hogan achou de poder alavancar a carreira de cantora da Brooke, a Brooke acabou ficando muito mal vista, ela foi muito mal retratada nesse programa. E aí a grande questão desse documentário é que a Brooke resolveu não participar desse documentário do Hogan, desse que foi passado na Netflix. E um outro detalhe importante é que existe um estremecimento entre a Brooke Hogan e a WWE, porque a Brooke não foi convidada para a inclusão da luta do Hulk Hogan com o Andre the Giant no Hall da Fama da WWE. Eles apenas chamaram o Nick Hogan. Tá? Então, existe aí um estremecimento. A Brooke, inclusive, ela pediu para ficar de fora do testamento do Hulk Hogan quando o Hogan morreu. Depois ela se arrependeu. Tá um salseiro de desgramento. Ninguém sabe, assim, eles meio que se separaram, né, antes do falecimento do Hulk. E aí o diretor do documentário foi perguntado sobre por que a Brooke não foi entrevistada para o documentário. Né? A gente tem várias pessoas da família do Hogan, inclusive a Linda, o Nick também aparece, mas a Brooke não aparece. E aí, segundo o diretor do documentário, eles disseram que quando eles estavam filmando a entrevista com o Hulk, ele não falava com ela há muitos anos. Aliás, minto, por cerca de 2 anos, né? A couple of years. E eles tentaram falar com ele sobre a Brooke e ele amava ela, ligava para ela e estava com o coração partido por conta dessa separação. Ele falou que ele não sabia o que tinha acontecido, ele tentou falar com ela algumas vezes, o diretor, mas ela não respondeu. Ela chegou a perguntar chegou a se perguntar se ela poderia participar. Ele acha que ela poderia, mas o que acontece é que ele acha que ela não queria fazer parte desse documentário e não queria ajudar a contar a história do pai. Tá? Então, assim, é um relacionamento que ficou muito complicado no final da vida. Eu acredito que esse reality show pode ter tido um pouco a ver. Também tem a situação do Hulk, que teve diversos problemas, né? Ele teve o problema lá com a fita de vídeo dele que vazou, que ele falou um termo racista, e isso causou diversos problemas pro Hulk. Então isso pode ter feito a Brooke ter se afastado dele, mas a verdade é que teve uma lacuna no documentário do Hogan sobre a Brooke. A Brooke, ela foi meio que enterrada nesse documentário e ela chegou a falar sobre isso. Enfim, é uma pena, mas realmente ficou assim apenas um lado da história sendo contada. A Brooke realmente não participou e muita gente tem estranhado o fato, por exemplo, da WWE não incluir a Brooke sempre que eles falam do Hulk. Mas enfim, é esse estranhamento que teve aí entre eles. Agora vamos falar um pouquinho do lado corporativo da WWE. Uma das informações que veio do corporativo da WWE é que a WWE estaria satisfeita, extremamente satisfeita, com as participações de celebridades na WrestleMania 42. Tá? A Fightful Select disse
que fontes na WWE disseram que o envolvimento de celebridades na companhia não irão acabar e que, apesar de que essa quantidade de envolvimento se iria diminuir após a WrestleMania, que outras celebridades seriam envolvidas na programação da WWE no futuro, incluindo no verão. Tá? Esse reporte também disse que o Tom Brady foi contatado sobre uma possível participação na companhia, mas não está certo se isso vai levar a alguma coisa. Lembrando que o Tom Brady teve uma feud aí com vários lutadores da WWE quando ele falou numa entrevista que a luta livre era um negócio bonitinho, mas que não teria a legitimidade do futebol americano quando teria um cara vindo para cima dele, né, fazendo uma referência a uma blitz, né, que vem um jogador de defesa para cima do quarterback. Enfim, a verdade é que essa história do Tom Brady pode sim dar em alguma coisa, mas possivelmente vai custar caro, porque o Tom Brady é uma estrela de primeira prateleira no futebol americano, ex-marido da Gisele Bündchen, então com certeza fazer ele participar da WWE não seria o mesmo preço de um Pat McAfee ou de um Jelly Roll. Agora vamos falar também um pouquinho sobre a participação da WWE com a Arábia Saudita, tá? Porque o Dave Meltzer soltou uma notícia interessante nesse fim de semana, falando que a Arábia Saudita teve a chance de comprar a WWE, mas escolheu não comprar, tá? Isso surgiu quando um fã no X falou que ele entendia que a WWE, que a TKO estaria forçando a WWE a fazer algumas coisas para desvalorizar o produto e assim a TKO vender o produto logo depois. E aí o Dave Meltzer disse o seguinte, ele disse que os sauditas tiveram a oportunidade de comprar, eles teriam mantido Vince McMahon como líder da companhia, mas eles decidiram não fazer uma oferta quando a companhia foi vendida. E o Ari Emanuel, segundo ele, que é o dono da TKO, não teria feito uma oferta pela WWE apenas para vendê-la pouco tempo depois. Lembrando que a WWE é a principal fonte de receita e de lucro da TKO hoje, ela cobre o prejuízo que a ala da IMG dá para a empresa. O UFC não é tão lucrativo quanto a WWE e não tem a mesma renda que a WWE tem, tá? Então a gente precisa destacar isso e, além disso, a gente precisa destacar que a Arábia Saudita hoje ela está limitando a sua exposição à compra de ligas esportivas. A Arábia Saudita investiu muito numa liga de golfe chamada LIV, tá? E essa liga de golfe, eles pagaram milhões, centenas de milhões de dólares para atrair os principais jogadores de golfe do mundo para competir por essa liga. E aí o que aconteceu é que essa liga nunca foi rentável, pelo contrário, ela só está dando prejuízo. E a informação que saiu recentemente é que a Arábia Saudita tirou o funding da LIV. Então até 2026 a liga está garantida, mas a partir de 2027 não há garantia de nada. Tá? Então a LIV ela pode simplesmente morrer no final de 2026 porque a Arábia Saudita não quer mais colocar dinheiro na empresa. Então a gente tem essa situação aí e bem provavelmente a gente deve permanecer com a WWE sob o guarda-chuva da TKO. Tá? E a última notícia que a gente vai trazer é a prévia do Monday Night Raw desta segunda-feira. O nosso queridíssimo Adam Pearce fez o seu clássico vídeo de domingo, fazendo hype para o Monday Night Raw. E nesse vídeo ele disse que nós teremos assinatura de contrato para a luta entre Roman Reigns e Jacob Fatu no Backlash, a assinatura do contrato de Sol Ruka como nova lutadora do Monday Night Raw, um confronto entre a Io Sky e a Asuka antes da luta delas no Backlash, lembrando que as duas irão lutar finalmente uma contra a outra. Nós teremos a primeira luta do Obafemi Open Challenge, nós teremos Javon Evans e Penta enfrentando o Rusev e o Ethan Page, e teremos também uma revanche entre JD McDonough e Finn Balor. E aqui é importante que a gente ressalte que é bom a gente ir aproveitando o tempo para poder acompanhar a trajetória do Roman Reigns, tá? Enquanto ele ainda está aparecendo nos shows semanais, porque uma outra notícia que saiu nesse final de semana é que a WWE tirou o nome do Roman Reigns de 4 shows que ele estava marcado para participar. Os shows do dia 1º, do dia 8, do dia 15 e do dia 22 de junho. Todos esses shows o Roman foi retirado da propaganda, incluindo shows na Europa e inclusive o show do dia 22 de junho em Londres, dia 8 de junho em Paris e dia 22 de junho em Londres, 2 cidades
gigantescas, aonde a WWE costuma passar quando passa pela Europa, o Roman Reigns não estará presente. E aí a gente fica pensando assim, o cara falou no primeiro show depois da WrestleMania que aquela história de lutador part-timer, de lutador de meio período ia acabar, e agora a gente descobre que o cara vai ficar um mês fora da companhia, e isso vai começar a nos fazer coçar a cabeça e pensar, será que esse reinado vai demorar muito tempo? Vamos aguardar para ver, mas já causa alguma intriga aí para os próximos shows. A gente já começa a pensar o que a WWE vai fazer com esse campeonato mundial peso pesado que o Roman detém neste momento. Bom, essas foram as notícias para esta segunda-feira. Desde já eu quero agradecer a todos que continuam apoiando o nosso canal. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para continuar alavancando o nosso conteúdo aqui. Em especial, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Senta o dedo no hype para que o nosso vídeo entre no top 100 de novo. E, em especial, assiste maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.